nós temos um tema clássico, que são as provas da existência da alma. Talvez valha como referência que nós acrescentamos uma palestra da doutora Anne Beza, proferida em 1903, no final, como apêndice, seu livro Um Estudo sobre a Consciência, foi recentemente publicado pela editora Teosófica, e ali ela chama de provas da existência da alma. A nossa intenção é justamente aprofundar com algumas descobertas, se eu posso assim chamar, da parapsicologia moderna, aquilo que ela já expôs com base no espiritismo, principalmente nas pesquisas que na época se faziam no hipnotismo e no mesmerismo, embora algumas sejam até hoje um pouco controversas. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro como o Plano Astral do Sr. Leadbeater, que é mais baseado em clarividência, como a própria questão da clarividência é estudada pela parapsicologia. E as evidências que temos, nesse caso, são, é claro, mais restritas. Então vamos começar pelas mais amplas, eu quero crer, para nós irmos nos aproximando gradualmente desse objetivo, se é que há uma prova que nós possamos demonstrar, embora o Sr. Leadbeater diga que é mais próprio se usar o conceito de conjunto de evidências, que vão se somando mais do que uma evidência isolada. A primeira delas é, em geral, a da telepatia. Talvez não haja um estudo parapsicológico que foi mais testado, que foi mais insistentemente investigado do que o da telepatia, que vem a ser a comunicação do pensamento à distância. Mas, evidentemente, sem celular, ou telégrafo, ou fio. Né? Então, quando um pensamento é capaz de passar de um cérebro ao outro, sem nenhum neurônio intermediário, e algumas pessoas são exímias nesse processo, e isso é demonstrado estatisticamente pelo baralho Zener, que tem aquelas ondinhas, o triângulo, o círculo, enfim, aquelas figuras fáceis de identificar para uma pessoa passar para a outra e a outra reconhecer, não, agora ele segurou o círculo, não é? Ou coisa parecida. E vão fazendo a lista do que um estava irradiando, do que o outro estava recebendo. E isso em condições, é claro, de rigorosa observação, salas separadas, às vezes a distância significativa, de um país para o outro, ou coisa assim. E, claro, tudo cronometrado, como hoje nós temos condições de verificar cientificamente o isolamento. E aí, como que uma pessoa chega a 80% de acerto, e aí como tem 5 cartas no baralho, basta acertar 4 em 5 que nós já chegamos a essa proporção. E aí começa a se multiplicar as evidências isoladas e nós vamos ter um resultado que evidentemente vai demonstrar que as pessoas estão tendo uma comunicação, talvez não perfeita, e temos que investigar se há fatores emocionais, isso e aquilo, mas está demonstrado um grau de correlação que é muito significativo para ser considerado mera coincidência. Me faço claro? Só que então, alguns resolveram dizer que isso era uma espécie de radiobiológico. Quer dizer, as pesquisas mais recentes nessa área foram feitas por Ryan Myers,
Zener e o Hammond Jr. O Hammond Jr. acrescentou as gaiolas de Faraday para produzir isolamento também elétrico e demonstrar que a telepatia não é uma mera comunicação de ondas eletromagnéticas, porque senão, para quem conhece o que é uma gaiola de Faraday, não seria possível transmitir de um lugar para o outro sem haver interferência. Então, feita essa primeira consideração, nós aqui acrescentamos na nota há evidências de que o pensamento pode sobreviver fora do corpo e que a telepatia, enquanto percepção extrasensorial, não é transmitida em frequências eletromagnéticas. Não que se saiba exatamente, do ponto de vista científico, como que isso exatamente acontece. Mas já se sabe que o pensamento, portanto, é capaz de sobreviver fora do cérebro. Porque se ele está sendo comunicado de um cérebro ao outro, sem neurônios, sem um canal neuronal intermediário, é porque em algum momento o pensamento está se deslocando entre um cérebro e outro fora do cérebro. Preciso levar adiante o raciocínio ou ele é evidente? Mas alguém poderá dizer, bom, isso só acontece enquanto a pessoa está viva. Depois que o cérebro morrer, isso não acontece mais, não é? Então, essa é uma evidência que tem suas limitações, mas o primeiro passo foi dado, a saber de que o pensamento pode sobreviver por algum tempo fora do cérebro. Senão, eu suponho que a comunicação à distância pela telepatia não seria possível. E mais do que tudo, afirmar, ao contrário do que dizia Lombroso, Vogt e outros, que o pensamento é uma mera secreção do cérebro, como a bile seria do fígado. Então, na verdade, nós podemos assim demonstrar que o pensamento, na melhor das hipóteses, não é conhecido, mas é alguma coisa que não é uma mera secreção, não é uma coisa material no sentido comum do termo. Certo? Então, se nós podemos pelo menos tirar o mais materialista dos entraves de dizer que o pensamento só pode existir dentro do cérebro, pela telepatia nós mostramos que pelo menos por algum tempo ele está fora do cérebro. Não sei se isso fica claro. Ou ele teria que os dois cérebros estarem ligados quase como se fossem irmãos siameses. Aí não seria mais telepatia, né? Mas se ele está saindo de um cérebro e chegando no outro, supõe-se que um irradia e o outro recebe. Eu sei que é um raciocínio que nós não estamos acostumados a fazer, por isso eu estou me detendo um pouco. Mas é uma evidência que se ele sai de um lugar e chega no outro sem um canal, e não é uma mera onda eletromagnética, porque Hammond usa as gaiolas de Faraday para isolar, e mesmo assim a comunicação acontece. Alguma evidência de que por algum tempo o pensamento pode ficar fora do cérebro para chegar no outro, ou vamos considerar que tem que ser uma comunicação instantânea, não sei. Em algum momento ele está fora do cérebro. Essa é a nossa questão. Então isso nos faz pensar. Eu não vou entrar em todas as questões que ela sustenta do hipnotismo e das capacidades que o subconsciente revela, ou na verdade ela também levanta a questão do supraconsciente em estados extraordinários de consciência induzidos pelo hipnotismo, porque essas sim sempre são acusadas de um certo grau de subjetividade, ou mais difíceis de demonstrar estatisticamente, ou etc. e tal. Mas são abundantes os raciocínios que ela faz, principalmente quando em transe hipnótico, o
batimento cardíaco é alterado, quando existe a possibilidade até num estado de coma, em que teoricamente o pensamento não deveria estar acontecendo e a pessoa traz uma recordação. Então, a primeira intenção é tentar demonstrar que o cérebro é veículo do pensamento, mas que o pensamento pode sobreviver sem ele ou independentemente dele. Poderá não poder se manifestar, porque aí sim a onda de rádio existe independente do radinho de pilha receptor. O fato de eu não poder captar a onda de rádio pode dar a impressão que a onda que está nesse salão não existe, mas isso não é verdade. Ela existe, só que não está se manifestando ao nosso ouvido, porque nós não estamos com o rádio ligado. Para não fazer o que dizia o Garrincha, ou pelo menos se conta que ele comprou na Copa lá um rádio de pilha na Suécia, e como só falava sueco, ele deu de presente para os amigos, porque eles eram suecos, poderiam melhor entender. Então, porque basta nós não compreendermos como o cérebro é apenas um receptor e não a fonte do pensamento, para nós fazermos uma confusão similar. Nós talvez nos pareça curiosa esse fato biográfico melhor, que se atribui a nosso querido Garrincha, mas fazemos algo parecido ao pensar que o cérebro é o gerador do pensamento e que, portanto, ele só opera numa certa frequência. Na verdade, quando eu levo o rádio para outro lugar, ele vai captar outras ondas. Agora, sem o rádio, eu quero dizer o aparelhinho, eu não tenho como receber. Então, eu acho que isso não significa que a onda não exista mais. A questão da imortalidade da alma é que, claro, quando o cérebro morre, não há recebedor da influência da alma, porque o instrumento que era o cérebro morreu, mas isso não significa que o pensamento tenha cessado. Essa é a nossa discussão, se existe ou não uma alma e se ela é ou não afetada pela morte. Certo? Não sei se eu estou colocando logicamente o assunto. Então, nos chama a atenção a chamada experiência de quase morte. A pesquisa que ganhou esse nome a partir dos livros principalmente o Vida Depois da Vida, publicado no Brasil já várias vezes, a minha edição é a 16ª, pelo Dr. Raymond Moody Jr. A primeira publicação foi em 1975, nos Estados Unidos. Então, são pessoas que frequentemente entraram em coma e trouxeram uma recordação do que se passou naquele estado alterado do cérebro, da consciência. Só que o argumento primeiro, a favor ou contra, é que nem todos que entram em coma trazem essa memória do ocorrido. Então, em assim sendo, não é uma experiência bionívoca, no sentido de que todo estado de coma produz necessariamente uma recordação de outros mundos, mas sim que um certo número de pessoas, e no caso ele pesquisou no seu livro 150 casos, parece que tirou de um número muito, ou se eu não me engano 10 vezes maior, mas enfim ele selecionou 150, ele cita alguns ingredientes que são comuns à maioria das experiências. Quero dizer, ouvir um zumbido nos ouvidos. Ninguém que ouve um zumbido nos ouvidos está morrendo, necessariamente. Mas quando o zumbido for mais forte, eu aviso que pode ser o primeiro sinal da sequência. Só vou dar a vocês, para vocês já irem sabendo, não é? Sentimento de paz e ausência de dor. Isso também é muito interessante.
E se explica porque toda a dor física necessita do cérebro estar funcionando. Se o cérebro estiver morrendo, o sistema nervoso não vai registrar mais a dor física. Então, pela lógica, o processo da morte deve ser indolor. Eu quero dizer, a doença ou o acidente que produziram a morte podem produzir dor, mas assim que a morte ocorrer, deve surgir um processo, um estado indolor. Ter uma experiência fora do corpo. Algumas pessoas se sentem voando, vendo o corpo na cirurgia ou na área do acidente. Experiências de quase morte, supõe-se que a pessoa teve alguma dificuldade, seja de doença, de acidente, de algum fator gerado por excesso de medicação, isso e aquilo que produziu aquela experiência, certo? Sentir-se a viajar dentro de um túnel. Então, não por acaso, até a capa do meu livro foi tirada do Hieronymus Bosch. Isso é praticamente Idade Média, ou início da Renascença. Hieronymus Bosch, que Jung mais tarde chamou de pintor do inconsciente, usava essas referências, vamos chamar assim, como símbolos arquetípicos. A visão teosófica é que nós temos vários corpos. A nossa visão, portanto, que eu considero importante na visão teosófica, é que há vários corpos de diferentes densidades. Vocês estão vendo esse linha pontilhada que vem desde do sol espiritual, assim chamada divindade por comparação, até o corpo físico. Então isso é chamado na tradição oriental Sutratma ou fio-vida. No trecho entre o corpo físico e o duplo etérico, que são os dois últimos, ele é chamado cordão de prata na Bíblia, em Eclesiastes 12:6. E quando a consciência se retira, como se fosse o átomo permanente, através desse túnel, como uma pequena estrelinha, se vocês quiserem comparar, ela vai sentir talvez o deslocamento como se estivesse dentro de um túnel. Ao chegar do outro lado, na verdade, isso é um canal pelo qual a consciência escoa para o outro plano. É um fio que nos liga de um plano ao outro e de um corpo ao outro. Essa é a explicação teosófica do fenômeno, não? Então, a pessoa se sente viajando dentro de um túnel ou sente-se subir pelos céus, o que está muito bem retratado nessa gravura de Hieronymus Bosch. Ver pessoas, principalmente familiares já falecidos. Na minha família, quando o pessoal começa a dizer que viu fulana e viu ciclano e tal, não sei o quê, a gente já começa a ficar achando que ele está na passagem. Começam a falar com os parentes falecidos como se estivesse ali na sala e tal, e está com um pé aqui e o outro do outro lado. Principalmente familiares já falecidos, encontrar seres espirituais, por vezes identificados como sendo Deus, aí depende da cultura da pessoa, um acha que é o Buda, outro acha que é o Cristo, outro acha, sei lá, que é Alá ou que é o profeta, enfim. A interpretação muitas vezes fica carregada da cultura ou da religião em que a pessoa foi criada, não? Ver uma revisão do decurso de sua própria vida, quer dizer, todas as memórias recônditas vêm à tona e despertam na pessoa, desde o nascimento até a morte, e sentir uma enorme relutância em regresso à vida, porque a pessoa se sente tão bem que não quer mais voltar, pagar o imposto de renda, um aumento da luz, aumento do gás, aumenta tudo, né? Então nem vou entrar no mérito do IPTU, etc. e tal,
não querendo estragar justamente uma palestra que é dada justamente no fim de fevereiro, você sabe que está tudo chegando, se é que já não chegou. Tá? Mas aí o cara está lá, não precisa mais nada disso, ele está numa boa, não quer mais voltar, certo? Sinal de que essa experiência deve ser agradável. Alguns interpretaram, porém, que a maioria das pessoas tem essa mesma experiência, embora o Raymond Moody Jr. diz que desses 10 itens, em nenhum dos 150 casos que ele estudou, os 10 itens foram mencionados. Alguns mencionam 8, outros 7, nem sempre mencionam os mesmos. Que não necessariamente, talvez seja uma questão de que a pessoa esqueceu de mencionar algum, ou que a memória não registrou com a mesma intensidade. O fato é que é muito comum esses 10 itens aparecerem a tal ponto dele os ter relacionado nesta ordem. E eventualmente você descobrir outros. Só que isso é pesquisa do século XX que está em vanguarda. Porque se eu te trouxesse aqui o mito de Er, de Platão, que tem 2.400 anos atrás, e descreve a trajetória da alma desse senhor, o Er, que teria visitado esses lugares e voltou para contar, é considerado o primeiro caso de experiência de quase-morte que se tenha relato escrito na tradição ocidental. Então não é de hoje que essas teorias existem, eu suponho que seja óbvio. Nós estamos o que fazer aqui exatamente trazer algumas evidências modernas de argumentos que vocês poderiam considerar que, por serem antigos, ficaram obsoletos. Na verdade, eles podem ser lógicos, mas não têm evidência concreta. Então, Platão demonstra isso de uma forma substancial no Fédon e na República, etc. Eu recomendo a leitura, mas o nosso interesse hoje é nos centrar um pouquinho no que a parapsicologia moderna acrescentou de evidência ao que já se tinha. Depois, outros, sempre alguns materialistas, eu vi um pensamento, hoje eu não me lembro mais do autor, que dizia: prefiro ser otimista e estar errado do que ser pessimista e estar certo. Mas algumas pessoas, com razão, talvez não queiram se iludir ou confiar numa miragem. Então elas são céticas em relação à questão da sobrevivência da alma após a morte. Nós estamos tentando ver se há evidências substanciais que pudessem convencer pessoas de mente aberta, porque pessoas com mente fechada, a palavra já diz, não estão abertas à argumentação. Porém, essas pessoas têm, às vezes, argumentado que não, que essa experiência de quase-morte é comum, porque o cérebro, antes de morrer, como se fosse uma lâmpada, queima, e ao queimar, tem um último lampejo. Então, ele reorganiza todas as memórias, acorda todos os conteúdos recônditos, alguns chamam de criptomemória. Por isso a pessoa começa a lembrar assuntos da primeira infância, etc. e tal. Mas, na verdade, é apenas uma lâmpada queimando, por isso que todo mundo sente a mesma coisa. É uma alucinação coletiva que as pessoas passam, porque tem o mesmo cérebro, os mesmos canais neuronais por onde a energia vital vai fluir até a morte. Então, essa é a visão mais materialista ou cética do processo. Pergunto, existe alguma evidência que pudesse contrariar a hipótese da alucinação coletiva? Aí nós vamos entrar no caso da viagem ou projeção astral. Então vejam que a parapsicologia moderna tem estudado casos de pessoas que se deslocaram fora do corpo e trouxeram memória de algo que elas puderam comprovar depois externamente. Portanto, não era uma mera formação alucinógena ou uma alucinação
solipsista da própria consciência, imaginando coisas. Vou tentar trazer evidência para vocês disso. Então, este senhor, que aqui eu fiz uma captura de tela, foi operado do coração. Eu recomendo que vocês vejam, ou comprem o livro, não é? Ou entrem no YouTube, está lá, O Momento da Morte, pela National Geographic Television. Eu fiz captura de tela da passagem aí, só para ilustrar um pouco a vocês. Se nós fôssemos mostrar, esse vídeo é de 1 hora, não teria tempo para palestra. Mas se chama O Momento da Morte, da National Geographic Television, disponível na internet, YouTube, Watch, tal, KGVADHG, todo aquele código. Para quem quiser, eu posso passar o código, ou você simplesmente bota no Google O Momento da Morte, National Geographic, já vai aparecer, e aí é gratuito na casa de vocês. Vocês estão vendo o movimento que o seu médico, Hiro Takata, não consigo explicar como é que ele viu tudo isso estando anestesiado. Então, é uma experiência de quase morte, ou num estado de anestesia cirúrgica. Ele está vendado, aqui ele está totalmente vendado, com tubos, porque você sabe, uma cirurgia cardíaca não é exatamente uma brincadeira. E além de anestesiado, está com o coração à mostra e tudo mais, ele está vendado, quer dizer, impossível ele ver o que o médico está fazendo. No entanto, o Sr. Al Sullivan, nesse vídeo, descreve um movimento que o Takata fazia. Vou tentar descrever para vocês. É um movimento assaz galináceo. Ele botava, lavava as mãos por questão de higiene, para não contaminar, e depois de botar as luvas e tal, antes de começar a cirurgia, ele guardava as mãos assim, perto das costelas, da axila, e apontava com os cotovelos, pega isso, pega aquilo, para ele mesmo não contaminar as mãos com os procedimentos preliminares que estavam sendo feitos pelos enfermeiros, etc. e tal. Então vocês estão vendo que ele está, que o vídeo mostra direito. Aqui eu só consegui uma posição dele durante a cirurgia, como foi recriada a cena do crime, se eu posso assim comparar. E a própria testemunha, o outro médico assistente, Al Sullivan, não podia conhecer aquele comportamento do Dr. Takata. Quer dizer, quantos médicos fazem a síndrome da galinha na hora da cirurgia? Não sei se é um costume usual. Mas ele tinha essa característica que ele mesmo afirma aqui, que não sabe como a pessoa, o Al Sullivan, que passou pela cirurgia nessas condições totalmente vendado, depois pôde descrever. Então, eu digo que a experiência de quase morte, pelo menos nesse caso, não pode ser caracterizado como uma mera alucinação, porque a pessoa trouxe uma experiência objetiva de fora do corpo, que ela, dentro do corpo, não poderia ter visto. E trouxe a vocês algumas testemunhas. Então, querer reduzir a experiência de quase morte a uma alucinação tem como contraprova, ou prova afirmativa, a experiência fora do corpo, que traz uma informação que vem de fora do cérebro e que não chegou pelos canais neuronais, quer dizer, não chegou pela audição, pela visão, certo? Então, eu considero uma evidência significativa e estou trazendo os dados de forma desarmada. Se vocês quiserem, verifiquem na internet, na referência que eu estou trazendo a vocês. Outra experiência que está relacionada à questão da sobrevivência da alma é a lembrança de vidas anteriores. Então, neste caso, o Sr. Ian Stevenson foi o campeão em começar essa pesquisa, e na Universidade de Virgínia ele coletou
coletou 2.700 casos de lembranças verificadas sobre encarnações anteriores, das quais ele selecionou 20 casos sugestivos de reencarnação no livro que leva esse nome e foi publicado em 1970 pela Difusora Cultural em São Paulo, mas é provável que seja até mais antigo em inglês. Recomenda-se o vídeo Lembranças da Vida Anterior no Discovery Channel. Porém, existe uma em particular que me chama a atenção, e não foi o caso do Ian Stevenson, mas o caso do James Leininger. E é nesse que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Porque o garoto tinha pesadelos quando tinha 2 anos de idade, mais ou menos, de um avião que estaria caindo em chamas. Então, esse livro, A Volta, que eu considero um complemento à obra de Verdi, esse livro escrito, mas em inglês ele se chama The Soul Survivor. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. O caso é interessante, se vocês olharem também no YouTube, aí o nome do caso no YouTube pode chamar pelo próprio menino ou pelo nome do livro, né? Ou pelo nome dos pais, que é o Bruce e a Andrea Leininger. E aí nós vamos ver que ele só brincava desde pequeno com aviões, quando estava no nível de consciência normal, de vigília, e ao dormir tinha pesadelos. Desde os 2 anos de idade, 4 a 5 pesadelos por semana. Tá? Então, ninguém dormia em casa direito. Começaram a fazer perguntas para o garoto, entre as quais uma delas foi de onde ele... Primeiro ele dizia que eram os japoneses, perguntaram como que ele sabia que eram os japoneses. Se não, por causa do sol vermelho. E aí depois ele ia contando as histórias. Para uma criança de 2, 3 anos, muita coisa começava a conferir. E o pai, sendo, acho, evangélico ou protestante norte-americano, pelo que transparece na história, acho que metodista, resiste muito. Parece que a sogra sustentava que tratava-se de um caso de reencarnação. Caso contrário, acho que já contei talvez para vocês, foi quando uma conhecida minha, lá de Porto Alegre, passou por um coma e trouxe a memória de um irmão do ex-marido que teria mandado até, de certa forma, saudações à família e tal. Ela foi falar com o ex-marido: não, se eu sou filho único, eu nunca tive irmão nenhum. E aí ficou cada vez mais complicado, mas ela tinha a convicção de trazer essa ideia do coma. Foi falar com a ex-sogra, se bem que parece que sogra nunca é ex, eu não sei como é que é essa história no Código Civil, mas, então, aproximou as duas, a outra começou a chorar pela descrição ao telefone. Eu considero a maior prova da sobrevivência pós-morte e recordação de outra vida, se a chegou a aproximar na hora da sogra, depois do divórcio, né? Uma coisa hercúlea, uma prova mais do que contundente. Mas o fato é que a sogra começou a se lembrar, então, da roupa, segundo a descrição da nora, etc. E esse é um caso que eu presenciei, aconteceu nas relações diretas de pessoas que eu conheço, né, em primeiro grau. Então, acho muito relevante, mas no caso,
O irmão, convencido que estava que não havia irmão, que ele não tinha irmão nenhum, depois teve que ouvir a mãe dele contar que havia nascido um irmão antes e que o assunto foi abafado. Eu suponho, talvez até porque tivesse nascido antes dos 9 meses do casamento. Aquelas coisas de antigamente que se abafava, dado que a criança morreu poucas horas, ou não sei se 2 dias depois tanto que já tinha algumas roupinhas, mas ela não durou muito. Então o assunto trouxe sofrimento e foi esquecido. Mas ela teve essa experiência depois de um acidente de automóvel, ficou entubada lá em coma por alguns dias e trouxe essa recordação que ela não sabia, e nem o marido sabia, o ex-marido. Portanto, eu considero uma evidência significativa, embora não publicada em livro. De repente daqui alguém já tira a informação, faz um livro, mas trago a vocês essa experiência que eu considero pessoal no sentido de fazer parte das minhas relações de amizade. No caso, o garoto, uma vez questionado, agora voltei ao James Leininger, era o problema de novo da sogra com o genro, nesse caso, porque a nora, a sogra sustentava que podia ser um caso de reencarnação e o genro de outra formação religiosa resistia. Mas ele queria provar para a sogra que ela estava errada. E por isso ele levou a pesquisa até o fim, enquanto que outras pessoas recebem a minha informação e isso é bobagem, o guri teve um pesadelo e pronto. Ele resolveu ir para a internet. Depois de perguntar, mas se tu estava num avião, de onde vinha teu avião? Que avião era? Ele começou a pressionar o guri. Então, é do Natoma. O Natoma, o garoto disse que era o porta-aviões. Disse, não, mas Natoma, disse o pai, é um nome japonês. Disse, não, era americano e tal, não sei o quê. E assim foram discutindo até que entrou na internet e viu o Natoma Bay, que aí está. Ele existia. Então, à medida que o pai foi vendo, depois ele lembrou o nome do colega de voo, Jack Larsen. E aí aparece ele na época que era piloto e depois na idade em que o garoto reconheceu novamente. Passados quase 80 anos, como também foi o caso dele apontar, ver as fotos da Batalha de Iwo Jima e dizer onde que tinha caído o avião dele, e até da irmã, a Anne Barron, já tinha até mudado de nome, porque casou, não é? Foi difícil encontrar, mas ele encontrou a irmã caçula dele, então, com 84 anos. Então, com essas pessoas e esse testemunho, eles tiveram condições de trocar informações e confrontar, e tanto a irmã quanto os colegas de voo confirmaram que o garoto acertou todas as afirmativas que fez. Então, se isso não é uma lembrança comprovada de reencarnação, o que será? Aí nós vamos voltar para a telepatia, vamos voltar para onde? Algum fenômeno a mais ocorreu, que está demonstrando algo que não é, e agora pelo sonho, não é um estado induzido de outras encarnações pela subjetividade que alguém poderia atribuir à experiência do hipnotismo, ou mesmo que alguns usam um argumento similar pela incorporação, então, querendo acusar como experiência subjetiva. Aqui nós estamos comprovando objetivamente com pessoas ainda vivas e com testemunhas do ocorrido, e ocorreu nos Estados Unidos, porque quando ocorre na Índia, aí já dizem, não, isso é da cultura deles e tal. Aqui aconteceu, e o que é impressionante, o pai era contrário a essa doutrina, a levantar essa hipótese da reencarnação. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, tem a versão de 10 minutos, saiu no Prime, não sei das quantas, está no YouTube também. Então, tudo o que eu estou apresentando aqui a vocês é verificável. Outro item que eu considero muito importante são as evidências trazidas pela clarividência. Aí nós temos o livro do Sr. Leadbeater, Clarividência, que eu vou recomendar a vocês se não leram,
E no último capítulo da nossa edição em português pela editora Pensamento, nós botamos uma pequena introdução, evidências da clarividência na química oculta. Ele descreve, não é, com profundidade, que é a descrição, mas vocês estão vendo que ele descreve o hidrogênio com 18 partículas, não sei se vocês vão ver, as bolas grandes são 6, mas cada uma tem 3 bolinhas pequenas. O adiário com o dobro, o occultum com o triplo e o hélium com ainda mais componentes daquilo que na química oculta é chamado de átomo físico térreo. Só que ele publicou isso em 1908. Ele deu o peso atômico 1 para o hidrogênio, 2 para o adiário, 3 para o occultum e 4 para o hélio. Ora, contando as bolinhas e fazendo regra de 3, porque ele não tinha um espectrógrafo de massa. Ele descobriu, ele e a doutora Beza, que são autores do livro, descobriram aquele que vocês estão vendo como adiário, que é o nome da sede da Sociedade Teosófica, foi descoberto só em 1932 como sendo o deutério, que é o composto da água pesada. E, por último, o trítio, que é radioativo, tá? Que foi chamado occultum. Quer dizer, esses dois elementos, na verdade isótopos do hidrogênio, foram agrupados no mesmo grupo, mas não se tinha nome científico. E aí tem a descrição que ele põe no livro. Então, nós temos que reconhecer que ele antecipou descobertas da ciência em décadas. Então, não dá para dizer que foi um plágio ou imaginação. Na verdade, o livro vai desenvolver esse assunto com muito mais detalhes, não? E o hidrogênio e as partículas pequenas. Vocês estão vendo, cada coraçãozinho, são 18 no hidrogênio que ele classifica, são constituídos de milhares de partículas astrais. Então, todo elemento físico é a condensação de um elemento astral, de um mundo superior. Portanto, tudo que existe no plano astral tem que existir também no físico, mas nem tudo que está, aliás, o contrário, tudo que está no físico tem que existir no astral, tem uma contraparte. Mas nem tudo que está no astral, como anjos e outras formas, necessariamente tem que ter correspondência física. Então, vocês estão vendo, ele dá o peso atômico psi, calculado por regra de 3 a partir do hidrogênio, e o peso científico do espectrógrafo de massa estão em colunas paralelas. Então, vocês vejam que coisa impressionante. Quando chega no urânio, que a ciência calcula 233, ele calculou 237,6. Estou querendo mostrar a vocês, então, que num livro como O Plano Astral, ele descreve 18 tipos de entidades no pós-mortem, ou no plano astral, que a pessoa poderia eventualmente até incorporar. O que complica um pouco, eu costumo às vezes dizer que teosofia é espiritismo complicado, ou quem sabe que o espiritismo é uma teosofia mais simplificada. O fato é que, na pesquisa que ele faz, ele traz outro tipo de entidades ou figuras que vão aparecer. Nós não vamos ter tempo de aprofundar isso aqui, mas a descrição clarividente dele, da doutora Beza, tem que ser corroborada com também o Swedenborg e outros que viam. O que eu trouxe é a evidência de que a clarividência foi cientificamente demonstrada com provas antecipadas às descobertas científicas, no caso do Sr. Leibniz e da doutora Beza, pelo livro Química Oculta. Então, não é uma clarividência qualquer, não é uma alucinação de fim de semana. No seu artigo sobre a atitude teosófica, ele chega a dizer que
na verdade, se trata de uma soma de várias evidências e que muitas vezes, se eu posso considerar assim, funcionam mais do que uma mera soma, elas têm uma sinergia, elas viram um produto entre si. Então vocês pegam a telepatia aqui, pegam a experiência de quase morte lá, pega a experiência de projeção astral, pega a lembrança de vidas anteriores. As coisas vão encaixando. Então vocês vão criando, a partir desse mosaico, uma evidência sólida de que algo existe após a morte que merece ser melhor investigado. E não uma coisa apenas para vocês crerem. Mas eu citaria para vocês também, ou através do Portal da Morte, onde o senhor Geoffrey Hodgson, no capítulo 8, fala de que o soldado muitas vezes tem um aceleramento kármico por cumprir uma missão, por sinal a do James Houston Jr. seria a última antes do avião ser atingido. Era a última missão dele, ele ia voltar para casa e ia ser dispensado. Ali ele foi, o avião caiu. Mas esse capítulo 8º do Sr. Geoffrey Hodgson, que também publicamos, The Child After Death, tem o caso do soldado após a morte. Por quê? Porque ele cria uma situação kármica especial na medida em que ele, cumprindo uma missão, merece um aceleramento. Então, esse é o discurso que o Sr. Geoffrey Hodgson faz, e o livro dele é de 1950 e pouco, de que a pessoa, na verdade, pode voltar para o corpo físico numa nova encarnação sem trocar o corpo astral e o corpo mental. E esse parece ser o caso do James Houston Jr. Então, nesse caso extraordinário, a memória vem quase inteira. Enquanto que para a maioria das pessoas que depois de morrer o corpo físico passa 4 a 40 anos no purgatório, ou o plano astral, e outros tantos para morrer o corpo astral e ir para o plano mental, para talvez passar 500 a 1000 anos e aí voltar no outro corpo, evidentemente não lembra mais nada. Que é o comparado por Platão a beber das águas da planície do rio Letes, o Leteu, né? Que é o rio do esquecimento, na República, livro 10º. Então, todas essas considerações eu trago a vocês para fazer essa reflexão. E, dentro desse contexto, lembrar da expressão que nós citamos aqui no prefácio: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. A teosofia não está preocupada apenas com a imortalidade da alma, que surge num certo momento do tempo e, eventualmente, o iluminado renuncia a ela para subir a níveis mais altos. Porque a alma é imortal, mas não é eterna. O espírito é que é eterno, mas é dual, tem um aspecto individual e outro universal. Então, quando a universalidade é conquistada, o indivíduo vai na direção de se tornar a consciência de um sistema solar, muito mais do que apenas um Cristo ou um Buda, que é um homem perfeito. E essa perspectiva de que nós estamos aqui apenas num simulador de voo, que é o corpo físico, para despertar a autoconsciência, no contato com os objetos externos, até descobrir aquela maestria, como eu comparo às vezes com Beethoven, que conquistou, criou a 9ª Sinfonia sem sequer precisar ouvi-la com o ouvido físico. Ele já é um mestre da música. Agora, tornar-se um mestre da vida é não precisar de nenhum estímulo externo, porque já conquistou a harmonia interior que não pode mais ser perturbada. E se ele voltar a esse mundo é para instruir aqueles, por compaixão, para instruir aqueles que ainda sofrem nesse mundo de ilusão. A doutora Beza, no final do seu capítulo, nos conduz a uma busca para buscar provas através da meditação e do êxtase. Aí a prova não é externa, aí a prova é interna. Mas é claro que o preço é uma mudança de vida e o despertar de um canal interior
pela meditação, pela transcendência do pensamento e do tempo. Então, se vocês quiserem, acho que o que uma palestra pode fazer é despertar um certo entusiasmo e convencer vocês a refletir sobre o tema, que merece um aprofundamento. Mas ficam todos convidados também. Esse tema está devidamente desenvolvido na revista Sofia. Se vocês depois quiserem ver, estão todas as referências na revista. E também na revista número 46, quando eu fiz um estudo comparativo do mapa astral do James Leininger com o James Houston Jr., porque quando a gente tinha a data dos dois, a gente pôde fazer a comparação, mas isto sim tomaria mais tempo do que nós temos aqui. Mas é interessante ver como o nó do lunar está no mesmo lugar, como os mesmos stelliums se apresentam nos dois mapas. Só que o Sol e a Lua ficam em posições invertidas, dando a ideia de uma complementaridade. Então, faço algumas reflexões sobre a análise de mapas de vida sucessiva.